Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula aqui de marketing para o Instagram. Hoje a gente vai falar a respeito de persona. É um assunto que eu gosto muito de dar aula, porque eu gosto de ver o nozinho na cabeça das pessoas se desfazendo. Você já ouviu falar sobre o que é persona? Você tem alguma dificuldade? Então se prepara, porque nessa aula, eu acredito que vai ser uma aula um pouco menor do que a primeira aula, mas nessa aula estou preparada para poder desfazer todos nós da tua cabeça. Você vai sair daqui entendendo agora o que é persona. Então bora começar? Mas antes deixa eu beber minha água. Você me segue no Instagram? Quem me segue no Instagram vai entender, hein? A gente vai falar sobre isso lá na aula bônus que eu tô preparando para vocês. A aula de storytelling. Deixa eu compartilhar meu slide com vocês aqui. Vamos começar a falar sobre como construir a sua persona. Então, hoje na aula a gente vai falar sobre como compreender o conceito de persona, o que é a tal da persona que eu preciso definir para o meu negócio, como diferenciar persona de público-alvo, porque público-alvo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? É um conceito muito antigo, muito utilizado no marketing digital, no marketing tradicional, mas persona é a evolução desse público-alvo e a gente vai aprender por que os dois são diferentes. Aprender os passos para poder criar a sua persona de uma forma eficaz. Falar sobre empresas que destacam a sua persona na sua comunicação e explorar como usar essas personas para poder direcionar as estratégias de marketing e de comunicação do teu negócio. Então vamos lá, gente. O que é a tal da persona? Gente, persona nada mais é, nesse contexto de marketing, do que uma representação fictícia ou semi-fictícia do teu cliente ideal. É uma representação, uma personificação daquela ideia do que você considera ser para você o seu cliente ideal. E esse cliente, ele pode ser tanto um cliente em potencial ou ser baseado em clientes que já existem. A gente vai falar sobre isso já quando quando a gente for falar sobre como construir a sua persona. Mas guarda esse conceito, tá? É um personagem, gente, fictício ou semi-fictício que representa aquelas características que você considera que são do seu cliente ideal. Quando você pega, você deita, você está idealizando o seu negócio, você deita para dormir, você sonha com o seu cliente ideal, você fala assim, nossa, essa pessoa que eu sonhei é o cliente que eu queria ter para minha empresa. Gostaria que todos os meus clientes fossem como essa pessoa é. Sua característica, sua personalidade, o momento da vida no qual essa pessoa está, casa com aquilo que você acredita que é o seu cliente ideal. Por que a gente precisa construir esse cliente ideal na nossa cabeça? Ter clareza sobre quem é esse cliente ideal. Como eu falo para vocês, que é muito importante a gente não só saber, mas a gente ter clareza sobre as coisas. Porque na hora que a gente vai começar a produzir conteúdo para as redes sociais, a gente vai começar a produzir conteúdo para essa pessoa específica. A persona, ela direciona a nossa comunicação. Eu gosto de dar exemplo do sapato de salto alto feminino. Vamos supor que você tem uma loja de escarpão, né? Muito específica a tua loja. E você tem como maioria de público o público feminino. Se você não tem a tua persona muito bem preparada na tua cabeça, muito bem identificada, se você não tem clareza sobre ela, você pode, por exemplo, direcionar a tua comunicação pro público masculino e feminino ao mesmo tempo. E aí você perde a oportunidade de se conectar com aquelas pessoas que são diretamente o teu público mais forte, aquele realmente que traz o dinheiro grosso da tua empresa. Vamos falar de forma assim bem clara mesmo. Quem que é a maioria das pessoas que fazem, que giram o caixa da tua empresa? Essas pessoas para quem você tem que direcionar a sua comunicação. E aí, ainda dentro da loja de escarpão, você pode me falar assim, Thaís, mas tem duas situações. Primeiro, um namorado ou um marido pode comprar um escarpão para a namorada, para a esposa, para poder presentear, e aí eu não posso conversar com ele?
Ou então, Thaís, existem homens hoje em dia que usam salto alto e alguns compram na minha loja. Ok, você pode sim se comunicar com essas pessoas, você deve se comunicar com essas pessoas. Não é que essas pessoas vão estar excluídas do seu Instagram ou das suas redes de contato, não é, você nem deve excluir essas pessoas. Mas, vamos lá. Quantas vezes um marido ou um esposo entra na tua loja para poder comprar um escarpão para poder presentear a namorada ou a esposa? E quantas vezes uma mulher vai até a loja para poder comprar um sapato? Quantas vezes um homem vai até a loja para poder comprar um sapato para ele? Existe, claro, e você deve fazer postagens para essas pessoas, mas com quem você deve conversar com mais frequência? Para aquelas pessoas, para os seus clientes que estão mais frequentes no teu negócio, que é a tua persona ideal. E aí a gente já desmistifica uma coisa, que é todas as vezes que eu vou dar aula de persona, as pessoas elas ficam com um pouco de medo de criar persona, porque elas falam assim: Thaís, eu criei a minha persona. A minha persona se chama Ana, ela tem 29 anos, ela adora praticar esportes, não tem filhos, é casada, faz 1 ano e meio e o esporte preferido dela é futebol. Vamos supor, essa é a Ana, ela é a minha persona, ela é a minha cliente ideal. E aí a pessoa vira para mim e fala assim: Thaís, mas se eu vou conversar só com a Ana a partir de agora, mais com a Ana a partir de agora, significa que eu não vou vender mais para quem não tiver o perfil da Ana? Significa que eu não vou vender mais para quem não pratica esporte? Significa que eu não vou vender mais para homens, já que a minha persona é mulher? Não. Não é isso que significa. Mas significa duas coisas. Primeira, que o foco da tua comunicação e do teu marketing tem que estar centrado na Ana. Porque a Ana é o teu cliente ideal. Para que você possa, gente, atrair mais Anas para o seu negócio. Entendeu agora qual que é a ideia? Não é você nem abandonar os teus outros clientes, você tem que trazer sim conteúdo para eles, até para que eles se sintam representados, para que eles continuem comprando de você, continuem indo no teu negócio, mas se você tem um perfil de cliente ideal e você se comunica mais com ele, se você percebe que entre os seus clientes existe um perfil mais específico de pessoas que te procuram, ou então se você está começando o seu negócio agora e você tem um perfil específico com quem você gostaria de atender, você precisa direcionar mais a sua comunicação para essas pessoas para que você possa atrair mais pessoas como essa, que já são interessadas no seu produto. E aí? Já quebrei a ideia sobre o que é persona? Eu espero que sim, hein? Então vamos continuar. Então vamos começar a diferenciar público-alvo de persona. O que é o público-alvo, gente? Que é um conceito já muito antigo do marketing digital, mas que é usado até hoje por algumas pessoas. Público-alvo é um público mais abrangente. É um público como se fosse toda uma comunidade em potencial para poder ser o seu cliente. Ele trata das pessoas como um grupo e não como pessoas individuais. Vamos supor, eu defino uma idade de tanto a tanto, eu defino uma renda salarial de tanto a tanto. No público-alvo, eu posso falar que o meu público são tanto homens quanto mulheres. A localização, eu defino também a localização. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar, eu acho legal a gente pensar num negócio. Vamos pensar em uma academia de pilates. Bora pensar numa academia de pilates. A dona dessa academia de pilates está desenhando o seu público-alvo. Então, o público-alvo dela são mulheres de 25 a 50 anos que morem na cidade dessa pessoa. Vamos supor aqui eu estou em Cambuquira, então vamos supor que a cidade seja Cambuquira. Elas têm uma renda salarial que varia de R$ 1.500 a R$ 2.500. Então eu defini uma faixa etária, eu defini que são mulheres, eu falei onde que essas mulheres moram e eu defini também uma faixa salarial.
Então, eu defini o meu público-alvo. Quando eu defino a minha persona, o próprio nome já fala, eu personifico o meu público-alvo. Eu dou características para essa pessoa que são capazes de me fazer até mesmo imaginá-la, criar na minha cabeça esse personagem. Vamos supor, para essa mesma academia de Pilates, o meu público-alvo é a Fernanda. A Fernanda, ela tem 35 anos, ela tem 2 filhos, ela é casada, ela é dona de uma loja de roupas, ela ganha, em média, por mês, R$ 1.860. Um dos seus maiores medos em relação ao trabalho ofertado por essa academia de Pilates é que ela não consiga recuperar a forma que ela tinha antes da gestação. E um dos seus maiores sonhos, um dos seus maiores desejos é que o Pilates se torne para ela uma atividade tão prazerosa que ela anime e continue fazendo por mais tempo, mesmo que ela alcance a sua forma ideal, o seu peso desejado. Gente, viu só que a partir do momento que eu personifico essa cliente ideal, e quando eu imaginei numa academia de Pilates, eu imaginei uma academia de Pilates que trabalhasse com mulheres que acabaram de ter filhos. E é por isso que eu, na hora que eu fui desenhar a Fernanda, ela tem 2 filhos e o sonho dela e o medo em relação ao serviço de Pilates é voltar à forma dela antiga e quem sabe tornar o Pilates um exercício, né, muito presente na rotina dela. E aí você vê que quando você personifica a pessoa, você já começa até ideias de postagens. Viu? A partir do momento que eu defino ali o sonho ou o medo da pessoa em relação ao seu serviço, eu consigo pensar em postagens que eu posso trazer nas redes sociais para que outras pessoas, como a Fernanda, possam me procurar e possam se interessar pelo meu produto. Como, por exemplo, você pode conquistar a forma ideal, com a ajuda do Pilates. Ou então, o Pilates pode se tornar uma forma de você exercitar de uma forma prazerosa, de uma forma que você goste. A gente já consegue começar a pensar em postagens a partir do momento que eu desenho essa personagem. Por exemplo, a Fernanda, ela tem 2 filhos, ela é casada. Pode ser que ela não tenha muito tempo disponível para se exercitar. E aí, você já faz uma postagem com esse foco. E não tem tempo não tem tempo de se exercitar. Saiba que o Pilates é uma atividade prazerosa, tranquila, que você pode fazer, não vai te desgastar tanto como uma academia, como musculação. Entendeu? Você já vai começando a trabalhar, por quê? Porque você criou essa personagem, quando você vai criar conteúdo, você tem ela na tua cabeça. É claro, como eu disse lá no começo, você não vai deixar de postar conteúdo para os teus outros clientes, porque eles são muito importantes para você também, e você também deve chamá-los para você. Mas o seu foco principal na comunicação tem que ser na tua persona, tem que ser na Fernanda. Vamos pensar em mais um exemplo? Vamos pensar agora numa mecânica, num auto center. Vamos construir o público-alvo. Meu público-alvo são homens ou mulheres numa faixa etária entre 20 a 60 anos. Eles ganham de um salário mínimo a R$ 6.000 por mês. Eles moram na minha cidade e também num raio de 25 quilômetros a partir da minha cidade. Eu também recebo clientes de outras cidades. E é isso. Definir região, idade, gênero e salário. Esse é o público-alvo da mecânica que eu criei aqui na minha cabeça. Agora vamos criar a persona desse público-alvo. O meu cliente se chama Mário, ele tem 49 anos, ele tem 2 carros, ele é casado, ele tem uma filha. E o Mário, ele é pedreiro,
ele ganha em torno de R$ 2.200 por mês. E o medo dele, o sonho dele em relação ao meu trabalho é que ele tenha que gastar muito dinheiro com a manutenção do carro dele. E o maior sonho dele é que o carro dele não dê problema, nunca dê problema. Esse é o maior sonho dele. Então, gente, a partir do momento que eu criei essa pessoa, esse cliente ideal, que é o Mário, que ele é pedreiro, que ele é casado, ele tem uma filha, e que o maior sonho dele é que o carro nunca dê problema, e o maior medo dele é que ele tenha que gastar muito com o carro. Olha aí que legal. Se eu já imagino esse personagem que tem 49 anos, eu já consigo pensar em várias coisas para poder publicar para ele, como por exemplo, olha, se você não fazer a revisão do teu carro com certa frequência, lá na frente ele pode te dar uma grande dor de cabeça. Já pensou nisso? Olha que postagem legal essa. Você também pode, tipo, tá chegando um feriado, tá chegando umas férias. E aí? Vai para onde em família? Já fez a revisão do teu carro? Viram? Talvez ideias que poderiam surgir a partir do momento que você só pensasse no público-alvo, que você não pensasse na persona? Sim. Mas aí, quando você cria a sua persona, você define ali os seus medos, os seus sonhos, você consegue ser mais específico na hora de se comunicar. Por exemplo, na Auto Center, que o minha persona é o Mário, eu vou falar essencialmente para o público masculino. Isso significa que eu vou deixar de ter como clientes o público feminino? É claro que não. As mulheres vão continuar levando carro para eu poder fazer manutenção. Só que volto a dizer, quem que é o público mais forte que vai até você? Quem que é o público que realmente faz o caixa do teu negócio movimentar? Então é com essas pessoas que você precisa conversar com mais frequência para que você possa atrair mais pessoas semelhantes a elas. E é por isso que existe a persona. Então, bora definir a nossa persona? Como que a gente pode definir a nossa persona? Primeiro, fazendo uma pesquisa de mercado. Lembra na aula passada que a gente combinou que a gente vai dar uma espionadinha nos nossos concorrentes? Ver o que eles estão fazendo, dar uma olhada nas redes sociais. Então, a gente pode dar uma olhada também em quem são os clientes deles, quem são as pessoas que se conectam com eles, quem são as pessoas que estão curtindo, que estão comentando, que estão compartilhando coisas sobre eles. Começa a dar uma fuçada. Quem são os clientes dessa pessoa? Isso também pode te ajudar a construir a sua persona, não é copiar, é ajudar a construir, tá bom? Você pode fazer entrevistas e pesquisas. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, pensar quando, por exemplo, eu já tenho uma cartela de clientes criada. Vamos supor que você é Vamos supor que você seja um salão de beleza. E aí você já tem ali uma cartela de clientes que você gosta, são pessoas com quem você se conecta, que você gosta e você gostaria de atrair mais esse público para o teu salão. Você pode lançar, por exemplo, uma pesquisa. Pergunta para essas pessoas qual que é o nome, qual que é a idade, com quem que eles trabalham, mais ou menos qual que é a faixa salarial que eles ganham. Pergunta também qual que é o maior sonho das pessoas em relação ao teu trabalho, qual que é o maior medo delas em relação ao seu trabalho. Pergunta também qual que é o maior sonho pessoal dessas pessoas e qual que é o maior medo pessoal da vida delas, porque também a gente precisa se conectar com essas pessoas, não só em relação ao nosso trabalho, mas com a vida delas. Porque lembra que eu falei na aula passada o quanto que conexão é importante? Pois é. Então a gente precisa conhecer um pouco mais da personalidade dessas pessoas e vocês podem também observar como que é a personalidade das pessoas que frequentam o nosso salão. Quais são as características que elas têm em comum? Porque o objetivo dessa pesquisa vai ser justamente organizar quais são as características que essas pessoas têm em comum, para que você possa construir a sua persona com base nessas características e aí você vai estar conversando com o seu público ideal. Aí você me pergunta, Thaís, mas eu tenho três personalidades, perfis de clientes que são potenciais para mim. E aí, eu posso ter mais de uma persona? Você pode sim, é só você segmentar.
segmenta qual é a característica em comum e cria essas três ou essas duas personas separado, tá? Porque se você tem clientes em potencial que têm perfis diferentes e que são importantes para você e que o volume ali de vendas que você faz para essas pessoas se equipara, então é o ideal que você consiga conversar, né, no mesmo grau e na mesma quantidade com essas duas pessoas, né, essas duas personas, com essas duas pessoas, com esses dois públicos. Então você segmenta as características em comum e constrói uma persona para cada um. E aí, por último, a gente tem a criação de perfil, que é muito indicado para quem está começando um negócio. E aí você já quer começar pensando na tua persona para que você se comunique, para que você faça o seu marketing de uma forma mais assertiva, de uma forma um pouco mais de estratégia. Mas é muito importante que você pense o seguinte, por exemplo, aí você vai criar o perfil da tua persona do zero, né? Você vai idealizar o seu cliente ideal. Aí acontece igual aconteceu comigo uma vez e uma prima que tá fazendo uma consultoria comigo. Ela colocou lá que a persona dela ganhava R$ 3.500 por mês. Tudo bem? Mas o ticket do produto dela era muito baixo o valor que ela cobrava. Eu falei assim para ela: você tem certeza que a pessoa que vai ganhar 3.500 por mês vai comprar de você? Será que ela não compraria de alguém que pudesse ofertar algo a mais para ela, pensando no produto dela que ela estava começando, estava iniciando e tudo mais, ainda não tinha um espaço tão sofisticado para atender e tudo mais? Eu falei assim, será que essa pessoa que ganha R$ 3.500 por mês vai se sentir conectada com o seu negócio, com o seu produto? Talvez não é melhor você abaixar o salário dessa persona, não? Desculpa, abaixar o salário dessa persona porque você vai conseguir se conectar melhor com pessoas que vão ganhar um pouco menos? Ela falou assim, tá, realmente faz todo sentido. Então, quando você vai construir o perfil dessa pessoa, você tem que pensar em tudo isso. O valor do teu produto. Quanto que uma pessoa precisa ganhar para poder adquirir esse produto? Uma pessoa, para poder usufruir do seu produto, do seu serviço, ela tem filho? Ela não tem? Isso importa? Isso não importa? Mas mesmo que não importe, é bom que você coloque. Ela é casada? Ela tem filhos? Um exemplo legal, uma vez que um cliente fez, um cliente não, um aluno meu fez, ele estava montando a persona para uma sorveteria. E aí, quem que era o cliente ideal dele da sorveteria? Eram estudantes que estavam no ensino médio. Porque a sorveteria dele ficava próximo da escola e aí os estudantes eles saíam da escola e passavam na sorveteria para poder comprar o sorvete. Aí na hora dele colocar o salário, ele colocou lá um salário mínimo. Aí eu falei assim, mas você é estudante do ensino médio de trabalho? Ele falou, não, ele é só estudante mesmo. Eu falei assim, então como que ele ganha um salário mínimo? Ele ganha mesada dos pais, um salário mínimo? Eu quero ter pais assim. Aí ele foi lá, corrigiu e colocou assim, não possui salário, ganha troquinho do pai, é com esse troquinho que ele vai lá comprar sorvete. Então olha que interessante, né? Que característico, porque ele vai, na hora de comunicar, fazer a comunicação dele, ele vai se direcionar para esse estudante do ensino médio. Então, quando a gente vai criar esse perfil desse público-alvo, a gente tem que pensar na gente, com qual público nós somos capazes de nos conectar. A gente tem que pensar com quais pessoas a gente quer atingir. A gente tem que pensar, por exemplo, no valor do nosso produto, se as pessoas são capazes de pagar por esse nosso produto. Se para usufruir do meu serviço, do meu produto, a pessoa precisa ser mãe ou não precisa, casado ou não precisa, mas é claro que obrigatoriamente essas características vocês vão colocar. E aí já anota aí para eu falar para vocês quais características vocês vão definir na persona de vocês. Vocês vão dar um nome, porque vocês precisam ser capazes de visualizar essa pessoa. E para vocês visualizar essa pessoa, você precisa dar um nome para ela. Você vai dar nome, você vai dar a idade, você vai dizer aonde essa pessoa mora, você vai falar para mim se ela tem filhos ou não, se ela é casada ou não, na verdade, qual o estado civil dessa pessoa, tudo bem? Você vai me falar com quem que ela trabalha, qual que é a profissão dela, qual que é o salário dela,
Qual que é o maior medo? Qual que é o maior sonho dessa pessoa em relação ao seu serviço, ao seu produto? Qual que é o maior medo? Qual que é o maior sonho dessa pessoa em relação à vida pessoal e à vida profissional dela? E basicamente é isso, tá? Mas é claro que quanto mais características sobre a personalidade dessa pessoa você colocar, melhor. E essa pessoa é uma pessoa que se comunica bem? Essa pessoa é uma pessoa que ela é um pouco mais tímida? Como que essa pessoa vai gostar do atendimento dela? Ela gosta de ser atendida, ela gosta de escolher as coisas sozinha, ela gosta de ter um pouco mais de autonomia, não, ela gosta que ajudem ela. Vai definindo as características pessoais dessa pessoa para que você possa aprender a se comunicar com ela. Eu, por exemplo, me conecto com um público no meu Instagram que eu gosto de conversar, que são as pessoas que têm um pequeno negócio ou que estão a fim de montar um pequeno negócio. São com essas pessoas que eu gosto de me conectar, com essas pessoas que eu converso. Eu posso vir aqui para vocês e, por exemplo, vender. Eu não vou vender curso nenhum, tá, gente? É só um exemplo. Eu posso vir aqui com vocês e vender uma mentoria de 10 mil reais? Vocês vão comprar? Vocês vão ter condição de comprar uma mentoria? Vocês vão ter condição? Eu posso montar um curso de marketing digital e cobrar 1.600 reais? Vocês vão ter dinheiro para comprar? Não, gente, porque muitos de vocês estão conseguindo tirar do seu negócio um salário mínimo, 1.500 reais, 2.000 reais. Então eu não posso vir aqui oferecer para vocês um produto que custa 1.600 reais. A minha persona ali, ela tá no momento da vida dela que ela tá tirando um salário mínimo, 1.500 reais, que ela tá começando a desenvolver o seu negócio, que ela tá crescendo. Então eu faço o quê? Tô aqui oferecendo curso gratuito para vocês. E foi justamente pensando nesse curso gratuito que eu tô ofertando aqui para vocês que eu criei uma persona pra gente mais uma vez colocar em prática e conseguir entender com perfeição o que é persona. Então vamos lá? Pensando nesse curso gratuito de marketing digital, eu criei então o Márcio. O Márcio ele tem 22 anos e ele é padeiro. Ele é filho único, fez um curso de confeitaria pela internet e tem o sonho de ser padeiro. Toda a sua família e amigos elogiam a qualidade de seus pães caseiros e já recebe até algumas encomendas. Começou uma página no Instagram para aumentar as vendas. Espera com esse curso aprender a como vender mais e como atrair novos clientes. Sua maior dificuldade no negócio é a fidelização. Hoje consegue ganhar líquido por mês cerca de 900 a 1.200 reais com a venda dos seus pães. Mas o seu maior sonho era abrir uma padaria na garagem de casa. Vê que eu coloquei aqui uma margem de salário que o Márcio ganha, porque quando uma pessoa está começando um negócio, é difícil ela ganhar uma renda mensal. Então ele ganha ali de 900 a 1.200. É muito diferente lá no público-alvo, que eu defino tipo que uma pessoa ganha de 2.000 a 500 reais a 6.000 reais. A diferença é muito grande. Aqui a margem é pequena, porque isso me indica também que o salário do Márcio ele não é fixo, ele varia, tá? Essa também é uma informação importante. Então, o que eu coloquei aqui? O nome dele, coloquei a profissão, coloquei a idade, eu coloquei qual que é o núcleo familiar dele, qual que é a profissão dele. Eu coloquei algumas características, como que a família e amigos elogiam o trabalho dele. Isso é uma coisa que eu reforço muito lá no meu Instagram, que você tem que se apresentar como profissional que você é para o seu ciclo familiar, para os seus amigos poderem te ajudar a ganhar essa autoridade, né? Ele já recebe ali algumas encomendas e ele começou uma página nova no Instagram e é por isso que ele tá aqui conosco. Não, o Márcio não tá aqui conosco, o Márcio fictício na nossa cabeça. Mas se você for Márcio e for padeiro, deixa um comentário aqui no YouTube. E aí o sonho dele, o desejo dele através desse curso que ele está fazendo gratuito é vender mais e atrair novos clientes. A maior dificuldade, gente, o maior pesadelo que tem hoje no negócio dele é a fidelização. As pessoas elas compram, mas elas não voltam a comprar com certa frequência, por exemplo, uma vez por mês, uma vez por semana. Demora muito, o tempo que ele vende para a mesma pessoa é muito espaçado e ele gostaria de fidelizar mais. Então, o sonho dele, o maior sonho dele é, com a venda dos seus pães, né? Abrir uma padaria na garagem de casa. Pensa quantas postagens eu já posso fazer a partir daqui. E aí, é claro que não vou assim, ei, Márcio, tem a solução para os seus problemas.
mas para que mais pessoas como o Márcio possam vir, possam se conectar e possam vir assistir esse curso. Eu posso falar assim: está tendo problema com fidelização dos seus clientes? Então, vem estudar comigo marketing digital. Eu posso falar para vocês, como por exemplo, ele quer aumentar suas vendas. Posso fazer um post. Quer aumentar suas vendas nas redes sociais? Então se inscreva no meu curso gratuito. Quer aprender como fidelizar clientes? Então se inscreva no meu curso gratuito. Como que você vai receber mais encomendas do seu produto? Se inscreva no meu curso gratuito. Aqui, gente, eu estou dando exemplo de frase com umas chamadas bem simplesinhas, só para vocês entenderem o conceito, tá? Quando a gente for ver lá na aula 4, a aula de produção de conteúdo, a gente vai aprender como trabalhar melhor essas frases e essas ideias. Então, eu posso falar assim, por exemplo, o seu núcleo familiar já está conquistado, o seu núcleo de amigos já está conquistado. Chegou a hora de você expandir o seu negócio. Venha fazer parte do meu curso de marketing digital, certo? E por que, gente? Como usar e por que eu preciso definir essas personas? Como eu disse para vocês, para poder direcionar a nossa comunicação. É a primeira coisa, né? Porque a nossa persona, ela vai ter uma influência direta no nosso marketing, na nossa comunicação. Porque vai ser as pessoas com quem eu vou conversar, a partir dos objetivos dessa pessoa, a partir da personalidade dela, dos teus sonhos, dos teus medos, que eu vou conseguir me conectar com públicos que são semelhantes a ela, com públicos que, quem sabe, tenham até mesmo os mesmos sonhos e os mesmos desejos. E aí, na prática, além de estabelecer também a minha comunicação e o meu marketing, essa pessoa também vai influenciar no meu comportamento enquanto empresário, enquanto empresária. Porque pensa bem, vamos supor que você tem um cliente ideal. Para que você se conecte com esse cliente ideal, a primeira coisa que esse cliente precisa fazer é bater o olho em você e se conectar com você. A partir da tua imagem, a partir da forma como você apresenta o seu Instagram, se o seu Instagram está organizado, se você é uma pessoa que às vezes é um cliente que precisa de uma pessoa que se comunique bem, é um serviço que exige que uma pessoa se comunique bem, às vezes é um serviço que exige que você tome alguns cuidados, como, por exemplo, manuseio de alimentos, que você tome alguns cuidados com higiene, com a sua apresentação pessoal, quem sabe com o seu cabelo. Talvez é um tipo de serviço que você faz que exige que quando você apareça, você esteja maquiada, ou então que você precisa mostrar que você está com a mão na massa. Então, tudo isso vai estabelecer também a forma como a gente vai se comportar para que a gente possa se conectar com esse cliente. Aí volto naquele exemplo que eu dei para minha prima, quando ela construiu a persona dela, que eu virei para ela e falei assim, olha, essa persona aqui, a forma como você se comporta hoje no Instagram, a forma como você se veste, a forma como você conversa, você se conecta com essa pessoa vai se conectar com você? Ela olhou assim e falou assim, Tata, pode ser que não. Então, você precisa rever, ou você muda a sua persona, ou você faz algumas adaptações em você. E eu falo adaptações porque não é que você vai mudar por conta da tua persona. Não é que você vai mudar a tua personalidade, a forma como você se veste, a forma como você se comporta. Mas você precisa refletir. Ninguém vai mulhamento trabalhar, você concorda comigo? Alguém vai descabelado? Alguém vai para o trabalho sem escovar o dente? Né? A gente precisa estar bonitinho, a gente precisa estar preparado para poder receber os nossos clientes. Não é porque a gente é dono do negócio que a gente vai deixar de se cuidar. Então, o mínimo de apresentação para que a gente possa se conectar com a nossa persona. E aí, o que essa persona ela vai esperar de você, do seu comportamento, do seu perfil, da forma como você se comunica, da forma como você se veste, da forma como você se porta. A sua persona ela também vai mexer ali, né? Você também vai ter que adaptar o seu comportamento para que haja conexão. E a gente já viu na aula passada o quanto que conexão é importante. Sobre as empresas que destacam muito bem a sua persona na sua comunicação, eu trouxe o exemplo da Netflix, porque o caso da Netflix é muito interessante. A forma como, usando algoritmos, ela consegue personalizar a entrega do produto dela pra gente, né? Dependendo ali do que eu pesquiso dentro da Netflix, séries, vídeos, ela consegue direcionar, né, as indicações dela para aquilo que eu estou mais propícia a clicar e assistir.
Então é muito, muito interessante. É um nível assim muito avançado de você tratar a sua persona, né? Porque você consegue segmentar de forma única para as pessoas aquilo. Mas eu quis trazer esse exemplo para vocês porque é um exemplo que ele fica bastante claro. E uma que eu também quis trazer foi a Red Bull, porque se você abre a rede social da Red Bull aí agora, abre, dá só uma olhada. Eu tenho certeza que vai ter um monte de postagem sobre esportes, sobre o pessoal esportista, o pessoal que tem um estilo de vida super ativo, né? Porque eles gostam de se conectar com essas pessoas, essa é a persona deles. E eu gosto de dar esse exemplo porque eu sou uma consumidora ativa de Red Bull. Eu sempre estou tomando energético e na maioria das vezes eu estou priorizando tomar energético da Red Bull. Eu sou uma pessoa ativa? Eu sou uma pessoa que pratica esporte? Não, de forma alguma. Isso não me impede de consumir o produto deles. Tá vendo? Como eu consigo dar, exemplificar para vocês a maior dúvida que as pessoas criam em relação à persona? Não é que porque você está segmentando para uma pessoa específica a sua comunicação, o seu marketing, que você vai deixar de vender para outras pessoas. Não é isso. Mas você acaba potencializando a venda para aquele grupo, que é um grupo mais propenso a fechar negócio com você. Tata, e como que eu vou aplicar essas estratégias de persona na minha comunicação? Na hora que eu for criar um título, um post, na hora que eu for criar o meu conteúdo para as redes sociais, como que eu vou direcionar a minha comunicação para a minha persona? Bom, aguenta, segura aí um pouquinho, porque esse é o assunto que a gente vai tratar na aula de número 4, onde a gente vai casar todos esses conhecimentos que a gente está aprendendo para a nossa produção de conteúdo e que a gente vai realmente colocar a mão na massa. E não perca a próxima aula. E não perca a aula 3, porque é uma aula muito especial que a gente vai falar de funil de conteúdo e funil de vendas. É uma aula que os meus alunos mais gostam e eu tenho certeza que você também vai gostar. Mas antes de encerrar, quero também te fazer uma pergunta. Deixa eu trazer aqui para mim a tela. Você está fazendo exercício de aplicação? Você fez o exercício da primeira aula? Vai fazer o exercício dessa aula? Não deixe de fazer, gente, porque é uma forma muito clara de você praticar, de você também mostrar para o teu cérebro como que ele vai trabalhar com aquilo no seu dia a dia. Então já baixa a apostila, faz o exercício de aplicação e depois passa para a aula 3. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu quero ler todos e também vou fazer questão de responder. Beijo, até a próxima aula.